Meus irmãos, bom dia, graças do Senhor e a sua paz sejam conosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, mas desta vez não será no capítulo 20, nós vamos abrir no capítulo 9 de Êxodo, a partir do versículo 14. Hoje nós vamos dar uma pausa nas exposições do 10º mandamento, a fim de que eu possa falar com a igreja a respeito, mais uma vez, daquilo que estamos vivendo, enquanto estamos no meio de uma praga, de uma pandemia, que já dura, no mundo mais que um ano. Estamos, acho que, quase completando 2 anos disto. E, mais uma vez, nós estamos envolvidos, pelo menos dizem para nós, que nós estamos na fase mais crítica, mas os nossos olhos também estão vendo o que está acontecendo à nossa volta e percebemos a gravidade daquilo que nos envolve nesses últimos dias. É importante para nós, que estamos sempre reunidos, que precisamos tomar a decisão diária de sair ou de ficar em casa, de congregar ou não, e até mesmo as decisões sobre como vamos nos tratar, se vamos nos tratar, todas essas decisões que envolvem não apenas a nossa razão, mas também envolvem nossos sentimentos, porque nisso tudo há medo, há insegurança, há ansiedade. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus para tentar encontrar nela, para encontrar nela a nossa segurança. A nossa segurança, ela não pode vir daquilo que nós sentimos, não pode vir daquilo que nós sabemos, não pode vir daquilo que nos garantem, ela tem que vir da palavra do Senhor. Então é importante que nós, olhando para a palavra de Deus, entendamos o que está acontecendo com o mundo e possamos então encontrar nisso descanso, encontrar nisto paz e entender que em tudo o Senhor tem um bom propósito. E esse bom propósito não apenas atende a Ele mesmo, mas, em especial, atende a sua igreja, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós lemos o Salmo 46 agora há pouco, e este Salmo nos diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E nós não apenas temos que memorizar e recitar esse salmo, mas nós temos que crer nele e viver segundo esse entendimento. Em Êxodo 9, versículo 14 até o 16, é uma fala do Senhor dirigida por Moisés ao faraó, quando o Senhor envia a 7ª praga, que é uma chuva de pedras, sobre o Egito. E o que nós encontramos aqui é o seguinte, diz assim, eu vou ler a partir do 13, então nós teremos um entendimento melhor. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor a bênção de estudar a Tua Palavra. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque a Tua Palavra ela é viva e eficaz, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque da Tua Palavra nós nos nutrimos, é ela quem nos sustenta, nós vivemos da Tua Palavra, ainda que não percebamos isso o tempo todo.
E agora, Senhor, nós mais uma vez encontramos nela a direção para as nossas vidas, o fundamento que nos dá a segurança. E pedimos que nesta manhã, mais uma vez, nos ensines a Tua palavra, iluminando o nosso entendimento e nos fazendo crer naquilo que o Senhor mesmo nos revela. Em nome de Jesus. Amém. O que nós temos aqui, acho que há 2 domingos, eu escrevi uma pastoral, teve em nosso boletim, e é exatamente mais ou menos isso que eu vou tratar nesta manhã. O título dessa pastoral é que Deus é o Senhor das pragas. Uma vez eu escutei uma música, um rap, a um cantor evangélico, chama Pregador Soul, e ele tem um rap que tem uma frase interessante. Ele diz o seguinte: o maior dos espíritos habita em mim. Quando a gente ouve uma frase como esta, né, o maior dos espíritos habita em mim, nós damos um pulo bem alto, né? Que negócio é esse? Eu estou possuído por um espírito? Estamos, né? O Espírito Santo habita em nós. E ele é o maior de todos os espíritos, e de fato ele habita em nós. Há frases que parecem estranhas, mas quando nós olhamos a fundo e tentamos compreender biblicamente, elas fazem todo sentido. Dizer, por exemplo, que Deus é o Senhor das pragas parece colocar uma nódoa na reputação de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos exatamente isso. Deus é o Senhor não apenas das pragas, Deus é Senhor sobre tudo. Não há nada que não esteja debaixo do seu senhorio, não há nada que não esteja dentro do seu plano soberano, não há nada que não lhe sirva. Até mesmo Satanás, aquele que nós reputamos como sendo o arqui-inimigo de Deus, a encarnação do mal, até ele é um servo do Senhor que está fazendo nada além daquilo que o Senhor lhe permite e deseja que ele faça. Ainda que ele faça isso com rebelião em seu coração, ele sabe exatamente que não é nada além do que um instrumento de Deus. E assim também são as pragas. Um bom exemplo disso nós encontramos aqui em Êxodo, no capítulo 9, a partir do capítulo 7 até o 12, nós temos uma exposição de pragas que caem sobre o Egito, as 10 pragas, e que revelam a soberania de Deus e o poder de Deus sobre as pragas, sobre aquilo que traz doença, aquilo que traz destruição para uma nação. O Senhor, portanto, é o Senhor das pragas. Aqui ele envia essas pragas ao Egito. O interessante, irmãos, que nós temos alguns hábitos que não são bons. Há temas importantes da Bíblia que nós reputamos a coisa de criança. Essa semana, por exemplo, eu estava assistindo uma aula e o professor ele fazia uma observação interessante. Ele perguntava quantos sermões já tínhamos ouvido ou exposto mesmo sobre Gênesis e a criação, os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis. Quantas exposições você já ouviu sobre isso? Quantos sermões eu já preguei a esse respeito? E a observação interessante dele, além dessa, é que nós tratamos o tema da criação, por exemplo, como um tema para crianças. É exatamente lá que aparece o tema, quando nós estamos ali nas classes juvenis e contamos sobre a criação, sobre os dias da criação, contamos sobre Deus ter criado todas as coisas, mas quando chegamos à fase adulta, parece que esse tema não nos encanta mais, nós não paramos para estudá-lo com seriedade. A mesma coisa acontece com o Êxodo. As pragas, elas são visitadas sempre na nossa infância. Nós geralmente não paramos para olhar para as pragas no Egito e para tudo que elas ensinam para nós de forma adulta. E aqui está uma coisa interessante, essa afirmação, que é básica e é tão importante para nós no tempo em que estamos vivendo. As 10 pragas do Egito nos ensinam uma coisa importante, que o Senhor é o Senhor das pragas, que Deus tem o controle delas, que elas estão nas mãos do Senhor. E aí, a primeira coisa é que,
quando a gente olha isso, quais são as implicações de você afirmar exatamente isso, que Deus é o Senhor das pragas? É que Ele tem controle absoluto sobre elas. Veja no caso do Egito, Ele envia as pragas quando quer e Ele faz com que elas cessem quando Ele quer. Elas começam e terminam debaixo das suas ordens. São 10 pragas. Ele fala: Moisés, transforma as águas do Nilo em sangue. Agora, manda voltar ao normal. Volta ao normal. Moisés, sopra o pó para que haja piolhos sobre o Egito. Isso acontece. Agora, Moisés, manda fazer o contrário. Acaba com os piolhos. Acabam os piolhos. Moisés, agora vamos mandar rã, moscas. E o fato é que quando Deus quer, se Ele quer, essas pragas cessam e elas começam e terminam, segundo a ordem do Senhor. Não apenas isso, nós podemos ver também a abrangência delas. A quem elas vão atingir, o quanto elas vão atingir, que mal elas vão causar. Há pragas que trazem problemas financeiros. O Egito quebrou financeiramente por causa da chuva de granizo, por causa da praga de gafanhotos. Há pragas de natureza de saúde sanitária. O Senhor enviou piolhos, o Senhor enviou moscas, o Senhor enviou rãs que adoeceram, o Senhor enviou úlceras. O povo ficou doente, enfraquecido. O Senhor não determina apenas se elas começam ou terminam, Ele determina, inclusive, a natureza dessas pragas. Que mal elas vão provocar. E, como eu falei, também determina a abrangência. Quem elas vão atingir? Por exemplo, aqui no capítulo 9, só para você ter uma ideia, veja o versículo 4. Capítulo 9, 4. O que diz respeito à praga, à peste nos animais. Veja o que acontece no versículo 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. Veja que nesta praga especificamente, e ao que parece a partir daqui, o povo de Deus, Israel, não é tocado mais. O Senhor determinou a abrangência da praga. Ela vai atingir apenas os egípcios, não vai atingir o povo, o meu povo. Nesse momento, o Senhor quer fazer distinção entre uns e outros. E não apenas isso, Ele está mostrando ao faraó que, mesmo quando ele envia uma praga, e essa praga parece descontrolada, Ele está no controle, inclusive para dizer quem será atingido e quem não será atingido. Quando dizemos que o Senhor, então, é o Senhor das pragas, estamos dizendo que Ele envia e termina, Ele determina o tempo delas, Ele determina a natureza delas e Ele determina a abrangência delas. Essas aqui são apenas algumas coisas que nós podemos observar rapidamente. Você lê de 7 a 12 e você vai entender isso, se você ler com carinho. O Senhor é o Senhor das pragas. E por que isso é importante de nós sabermos, meus irmãos? Principalmente agora, né? Nós não paramos para pensar em pragas quando nós não estamos passando por elas. Nós estamos passando por uma praga. Antes disso, acho que uns 4 anos antes, né, nós assistíamos, o que é muito recorrente na África, uma epidemia de ebola. Nós vimos lá as pessoas lá na África morrendo disso, algo que parecia descontrolado, ajuda humanitária, e acho que durante um ano, né, uma epidemia gravíssima lá, mas lá nós só assistimos, nunca chegou até nós. Quando no noticiário dava que alguém foi no Brasil, 1, 2, 3 casos de ebola, nós já ficávamos meio assustados, mas víamos que não ia adiantar muito,
e nós nos acalmávamos. Mas agora nós estamos no meio de uma praga. A praga atingiu o mundo todo. Uma sensação que nós temos é de total ignorância. Nós não sabemos exatamente, ninguém sabe exatamente como lidar com isso. Estamos aí já há um ano discutindo, e aqui eu não vou nem considerar as questões políticas e menos nobres do que o próprio trato com a saúde, mas estamos discutindo como tratar isso, se nos isolando, se vivendo normalmente, se tomando ivermectina ou se não fazendo nada. Estamos aí discutindo o que fazer, se o vírus é altamente letal ou não. Esse vírus é uma praga sob o controle de Deus. O Senhor é o Senhor do coronavírus. O Senhor é o Senhor desta pandemia. E Ele está no controle dela. Ele deu início a ela. E quando Ele quiser, se quiser, Ele dará o fim dela, pelos meios que Ele já tem determinado. Vacina, isolamento, seja o que for, ou até simplesmente, unicamente, sem meios, determinando por sua palavra: corona, pare. E é assim que vai acontecer. Nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos achar que estamos numa situação onde não há controle qualquer. Deus ainda continua no trono e estará eternamente. O mesmo Deus que conduziu as pragas no Egito é o Deus que conduz essa praga no mundo hoje. E a nossa confiança precisa novamente ser colocada em Deus. O medo não pode nos dominar. O medo não pode ser o nosso Deus. O corona não pode ser o nosso Deus. Ele não deve determinar o que devemos ou não fazer, principalmente quando o que ele determina que devemos fazer é contra o que Deus diz que nós devemos fazer. Então, atente a isso. Eu sei, meus irmãos, que o que está na mente, o que nós sabemos, muitas vezes demora a influenciar a nossa vida. Eu sei que é mais fácil para nós viver por vista. Nós nos sentimos seguros até que alguém fale que um amigo próximo morreu. E aí nós nos acovardamos de novo. Começamos a tomar ivermectina, né? Quando alguém morre perto da gente toma ivermectina no outro dia. A gente vem para a igreja, um irmão espirrou, você vai para casa, toma cloroquina. Se não aconteceu nada disso, você fica bem a semana toda. Aí você, por acaso, foi numa padaria, estava a televisão ligada, a Fátima Bernardes diz que 1 milhão morreram. Aí você toma ivermectina. Opa, acho que agora eu estou bem. Ou então você bota logo a máscara, bota 2. Faz alguma coisa. Não cria essa ilusão na sua mente. Eu sei que nos guiar por vista é muito mais fácil. Não estou dizendo para você não tomar precaução. Eu tomo todas as precauções necessárias e possíveis. Agora, eu já realizei na minha mente que o Senhor é soberano sobre isso. Que se o Senhor quiser que eu adoeça, eu irei adoecer. Se o Senhor quiser que eu passe sem sintomas, será assim. Se o Senhor quiser me mandar para uma UTI, eu terei que ir para uma UTI, e é inevitável. E se Ele quiser que eu morra, eu morrerei. Não há o que fazer. Nós estamos diante de uma praga que é controlada por Deus, e Deus tem os seus propósitos e o controle dela pleno. É certo que, olhando para a palavra de Deus, nós temos aquilo que devemos fazer enquanto estamos vivendo nisto. E a primeira coisa que nós devemos fazer é não perder a nossa fé. É não agirmos como quem não tem um Deus. É não pensarmos na vida como se a vida não fosse controlada pelo Senhor. Nós não podemos fazer isso. Não podemos mesmo. Quando nós olhamos as implicações de ser luz e sal, não é apenas para que a gente seja pessoas moralmente corretas, não. É para que nos momentos de crise as pessoas possam ver sobriedade, com base no temor do Senhor, daqueles que dizem confiar em Deus, daqueles que dizem que têm uma perspectiva eterna da vida e um Deus soberano sobre eles. Nós precisamos, então, meus irmãos, realizar isso em nossos corações.
o nosso Deus é o Senhor das pragas. Ele é o Senhor do coronavírus. E o coronavírus não tem autonomia para fazer o que quer. Ele fará o que o Senhor determina. Eu estou falando do coronavírus como se fosse uma pessoa, mas ele é um vírus, né? Então ele não é uma pessoa, ele não tem... Só estou falando assim de maneira poética, né? Para que nós entendamos. Outra coisa que é importante, quando nós olhamos a questão de Deus ser o Senhor das pragas, nós percebemos que Deus teve um propósito determinado na administração das pragas. Quando você vê o versículo 16, por exemplo, isso vai se repetir em toda a narrativa das pragas, mas 9,16 você vai ver exatamente isso. Deus fala assim no 15, não é? Começando do 15, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, falando ao faraó, a ti e a teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Isso aqui deveria realmente fazer a gente temer, né? Porque, veja, o que Deus fala para o faraó, eu estou aqui sendo muito paciente com vocês. Eu estou enviando minhas pragas de maneira homeopática. Porque eu poderia ter simplesmente dito assim, ó, Egito, some. E é isso que vai acontecer. O Egito arrogante em seus deuses, acreditava que era, o faraó acreditava ele mesmo ser um deus, e por isso ele estava conquistando tudo. Tinha o direito até de maltratar pessoas, como fez com o povo de Deus. Deus fala, olha, eu poderia simplesmente dizer, mandar uma doença só e acabar com vocês. Mas eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso por um motivo. Versículo 16. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Há dois motivos, aqui nós vemos há duas razões para que o Senhor trate as pragas dessa forma no Egito. Logicamente, o primeiro, o principal deles, é dar glória ao seu próprio nome. Deus queria mostrar não apenas para o faraó, para os egípcios, mas queria mostrar para o mundo inteiro quem é o verdadeiro Deus. Quem é o Deus que controla todas as coisas? Quem é que tem o domínio sobre tudo? Deus destruiu o Egito sem exército. Deus acabou com a principal nação do mundo sem uma guerra. Não houve uma guerra. Ele não criou um exército. Ele envergonhou o faraó. Ele o abateu com pragas. O faraó foi destruído por piolhos, foi destruído por moscas, foi destruído por rãs. Que exército fantástico esse. É isso que acabou com o Egito. Chuva, doença. Foi isso que acabou com o Egito. Não foi nenhum exército. O Senhor quer elevar o seu nome acima de todos os deuses, quer mostrar quem Ele é, mas há um outro motivo que é colateral a esse. Ele faz isso por meio de livrar o seu povo. Ele quer tirar o povo da escravidão. Ele quer dar ao povo uma dimensão de vida mais excelente, melhor, onde Ele é glorificado. Por que as pragas duraram? Por que Deus não foi imediato, cirúrgico, vamos dizer assim? Manda uma doença, acaba com tudo e pronto, vivemos bem. Por que Ele foi demorado? Por que 10 pragas? Ele diz aqui, eu estou te mantendo assim, a fim de glorificar o meu nome, a fim de fazer o meu nome conhecido. E é bem interessante nós observarmos aqui, o princípio o controle de Deus sobre as pragas é para que o seu nome seja conhecido, é para que Ele seja glorificado, enquanto o seu povo é liberto da escravidão. E aqui o que nós temos a observar, meus irmãos, é o seguinte, como eu falei, já estamos, nós aqui no Brasil, há 1 ano e pouco, se contarmos os dados oficiais, dentro de uma praga. A nossa expectativa era que no meio do ano passado já estivéssemos livres, né?
E eu falo isso porque eu fico revisando os vídeos, né, sobre cura, sobre fim da pandemia, e lá em junho de 2020 falava-se do fim, estava próximo, tal. E o que nós vemos é que o ciclo está se repetindo. Podemos questionar por que está se repetindo, mas o fato é que está se repetindo. A praga já nos tira a paciência. Estamos há muito tempo nesse estado de tensão, de ansiedade. Ficamos nervosos com isso. Todos nós estamos angustiados para saber quando isso vai acabar. Todos os dias eu oro e peço ao Senhor para que ponha fim a essa praga. Só Ele pode fazer. Nós estamos cansados disso. Agora, por que Deus se demora? Por que a praga não é rápida? Por que temos que lidar com tudo isso? Há duas boas razões. Deus está mostrando quem Ele é. Deus está mostrando a este mundo também quem é este mundo. Somos um mundo idólatra. Talvez não sejamos mais um mundo místico, do tipo que tem vários ídolos, deuses, estátuas representando a espiritualidade. Mas nós somos um mundo idólatra. Somos apegados aos nossos deuses. A razão é um deles, a prosperidade é outro, o entretenimento é outro, a sensação de segurança é outra, o conforto é outro. A nossa ideia de ciência tem sido um Deus para nós. Acreditamos que se dominarmos a ciência, se tivermos todas as drogas, nós estaremos seguros. Nós estamos sendo envergonhados por um ser que eu acho que é unicelular, não tem nem cérebro. É isso que tem nos matado, é isso que tem nos envergonhado, é isso que tem nos posto de joelho, algo que nós nem podemos ver. Nós somos nada, só Deus é, e nós somos porque Ele é. Tudo isso podia acabar em um dia, bastava uma palavra de Deus. Ele está nos dando tempo para reconhecer o que somos e quem Ele é. Que Ele sim é todo-poderoso, Ele assim é soberano. Ele sim é o único ser autônomo e independente, nós somos dependentes. Ouvimos tanto sobre isso, sobre essa questão da dependência de Deus no último final de semana. E a começar de nós, a igreja, nós precisamos rever novamente esse valor. Talvez, meus irmãos, nós estejamos caindo na tentação, no canto da sereia mundana, de que nós somos autônomos, de que está tudo sob controle, basta termos as drogas certas, basta termos o conforto, a segurança, o conhecimento certo, e então nós iremos bem. Não, não iremos. Deus está nos mostrando que não. Deus nos faz ver de maneira muito clara, nos últimos anos, nos últimos dias, nos últimos meses, que o mundo não é seguro, que o mundo é caído, que o mundo está sendo entesourado para o fogo. Nós perdemos o nosso senso de urgência. A última praga, a praga onde os filhos os primogênitos morrem, é uma praga que a reação do povo de Deus, a reação que Deus manda o povo ter, é a da urgência, para sair do Egito correndo, a passos largos, porque não é mais para estar ali, para voltar à peregrinação em direção à terra prometida. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que se nós formos sérios em analisar o que está acontecendo, se nos voltarmos para Deus, se nos debruçarmos o grande tesouro nesta praga, de podermos reconhecer novamente quem nós somos, reconhecer quem consciência e falar assim, não, eu quero estar vivo, e Deus lhe permitisse ver o que você fez da vida, e você perceber que enquanto você estava vivo, você não se apegou a ela, você não a utilizou de forma útil, você desperdiçou realmente, e desperdiçou buscando o que é vento, como diz o sábio Salomão, quando velho, depois de olhar para a sua vida, desperdiçada por tudo que ele fez de errado, quando abandonou o Senhor, ele disse, é só correr atrás do vento, a vida não tem sentido, é um vazio tremendo, não vale a pena nada fora de Deus. Essa praga deveria nos fazer mais dependentes do Senhor, mais piedosos, mais crentes, mais urgentes, deveria nos levar a rever os nossos valores.
deveria nos fazer muito mais do que nos preocupar com a nossa saúde, nos preocupar com a nossa alma. Porque quer passemos por ela, quer morramos, o fato é, nós iremos nos apresentar diante do Senhor. E talvez seja mais rápido. Está pronto para se encontrar com Deus? Está pronto para encarar o Senhor? Você está em Cristo. Você pode dizer, como o autor de Sou Feliz, embora toda desgraça tenha me abatido, está tudo bem com a minha alma está segura, eu posso morrer hoje em paz. Será que o nosso apego por esta vida é o fato de que nós não estamos preparados para a eternidade? Você já parou para pensar nisso? Queridos, eu devo dizer isso, e eu falo com todo temor porque eu me incluo nisso. Nós somos uma geração de crentes medíocres. Quando nós olhamos a história dos crentes do passado, nós entendemos isso com facilidade. Por mais que nós nos esforcemos, nós não somos o mesmo tipo de crente que existiu no passado, com as lutas que passavam, com as perseguições que sofriam. Eu não estou dizendo que uma coisa está ligada necessariamente à outra, sofrimento e ser um crente melhor. Eu estou dizendo que a nossa geração foi tentada de várias formas, e nós caímos nessas tentações, e acreditamos que a vida cristã é algo superficial, algo que diz respeito ao domingo apenas. E ficamos baratinados quando precisamos encarar situações como essas que nós estamos vivendo. É um tempo de libertação. É um tempo de compreender o que é urgente. É um tempo de dar glórias ao nome do Senhor e fazê-lo conhecido. Uma das coisas que nos faz insistir e orar a Deus para que a nossa igreja fique aberta, não é uma teimosia piedosa ou pietista, não é isso. Eu oro a Deus para que Ele faça distinção, como Ele fez com o seu povo em algum momento. Não estou dizendo que Ele vai fazer, eu oro pedindo a Ele que Ele faça isso. Eu oro para que o Senhor torne a igreja, de fato, uma cidade sobre o monte, onde as pessoas encontrem ali a saúde física, mas principalmente encontrem a saúde espiritual, a saúde para a mente, que elas possam Cristo, para que quando elas entrem aqui encontrem esperança para esta vida e para a eternidade. Se nós não pregarmos esperança, se nós não mostrarmos a segurança que temos em Deus, aqui e depois daqui, quem fará? As pedras clamarão. Jesus está falando que, de alguma forma, Deus fará isso, mas pedras não falam, são pessoas que falam. Somos nós que testemunhamos disso. Não estou dizendo para você ser um negacionista, né, a palavra da moda. Ninguém nega nada aqui. O que nós estamos dizendo aqui é que, ainda que haja um vírus perigoso, nós temos um Deus que é soberano sobre ele, e isso nos dá a segurança e honramos o nome do nosso Deus. Nós devemos, então, confiar no Senhor. Essa é a verdade consoladora que encontramos nesses princípios aqui, que tiramos das 10 pragas. Eu quero terminar, meu tempo já está acabando, lendo Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus. Eu quero te mostrar uma coisa interessante. Nós temos lido, meditado no livro de Mateus, e quando, no tempo oportuno, chegaremos lá. Abra Mateus no capítulo 8, você vai ver uma coisa bastante interessante. Se você recorda bem, o início das exposições de Mateus, eu falei para os irmãos que Jesus mostra que ele é o Messias, ou a marca do Messias, se dá por duas coisas: a pregação, o ensino e as obras, aquilo que Jesus faz, porque ele veio para pregar o Evangelho e veio para curar os que estavam doentes, não é? É assim que ele se identifica como Messias, aquele que prega e aquele que cura.
Aí você pensa assim, as pragas do Egito ficaram lá. Foi um momento em que Deus veio de maneira especial, mas isso não diz respeito a nós, porque nada tem a ver conosco. Pois bem, quando nós olhamos a dinâmica de Mateus, depois do Sermão do Monte, que é a parte do ensino de Jesus, a partir do versículo 8, nós vamos encontrar descrições de milagres de Jesus. E é aí que ele mostra a outra marca do Messias, que é o Messias que veio interferir, ou melhor, restaurar o caos, inclusive na saúde humana, provocado pelo pecado. O capítulo 8, depois, imediatamente depois do fim do Sermão do Monte, a primeira coisa que aparece é a cura de um leproso. Jesus toca o leproso e ele é curado. Se Jesus fosse adepto do isolamento social, se ele cumprisse a lei rabínica, esse leproso, pelo toque, nunca seria curado, porque ele fez o que ninguém faz, ele tocou num leproso. Mas ele cura um leproso. Nós sabemos que até hoje a lepra é uma doença difícil de ser curada, mas ele cura um leproso. No versículo 5 em diante, ele cura um paralítico. E diz aqui o versículo 6, era um criado de um centurião que era paralítico, sofrendo horrivelmente. E esse homem foi curado por Jesus. Temos um leproso, temos um paralítico, e interessantemente, no versículo 14 e o 15, nós temos a cura da sogra de Pedro. Ela foi curada de quê? A gente não sabe de quê, mas diz que ela estava com febre. Febre hoje você nem ora, né? Você dá um antitérmico, acabou. Lepra, estou dando aqui alguns exemplos só. Depois você tem muitas curas de várias naturezas, mas você tem lepra, você tem paralisia e uma simples febre. Quando nós vivemos, meus irmãos, o reino de Deus, quando nós compreendemos a soberania do Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as doenças, nós não fazemos uma graduação de doença pior ou melhor. Soberanamente, Deus cura desde uma simples febre até a mais grave paralisia ou lepra. Você morre de uma encravada se Deus não lhe curar. Você morre de afta na boca se Deus não lhe curar. Você sobrevive a um câncer, a uma leucemia, se Deus assim quiser. Você toma os remédios, você faz o tratamento, você procura os médicos e deve fazer isso. É loucura não fazer. É loucura você, depois que achar que Deus te curou, não fazer um exame para ver se realmente Deus lhe curou. Deus não nos ordena esse tipo de coisa, não. Mas o que nós sabemos é que com médico ou sem médico, com remédio ou sem remédio, com vacina ou sem vacina, a eficácia de todas essas coisas está nas mãos do Senhor. Nós seremos curados ou morreremos de uma doença, tomando o remédio ou não tomando o remédio, se assim Deus quiser. Há uma coisa que todos nós devemos fazer de imediato, em tempos como nós estamos vivendo. Ao acordar, nunca esqueça de pedir: Senhor, preserve a minha vida. Senhor, me livra desse vírus. Senhor, torne tudo aquilo que nós estamos fazendo eficaz. Senhor, nos guarde do mal. Não é uma mandinga, não. Não é para você ficar repetindo isso como se isso fosse um mantra curador, não. É que nós precisamos, a partir de aí, voltar a nossa dependência ao Senhor. Voltar a nossa dependência ao Senhor. Quando eu venho para a igreja e durante a semana eu estou orando para que o nosso ajuntamento não seja um lugar de contaminação, porque eu sei que é possível nos contaminarmos aqui como em qualquer outro lugar, mas eu estou esperando em Deus, que Deus não traga para nós esse medo de estarmos na igreja, e Ele faça isso
nos livrando a cada reunião, guardando-nos a cada reunião, protegendo-nos todas as vezes que estivermos juntos, porque precisamos estar juntos. Eu que dependo do Senhor. Eu tomo minha ivermectina em oração. Eu amanheço cada dia e peço a Deus que cuide dos meus filhos, da minha mulher, que se estivermos doentes, Ele nos guarde, não nos permita contaminar ninguém, preserve-nos com vida, se assim Ele quiser. Nós sabemos que quem cuida de nós é Cristo, desde uma lepra até uma febre, é o Senhor que cuida de nós. Não há segurança fora de Deus, nem para os medicamentos nem para as doenças que já têm medicamento, nem para aquelas que já há vacina, nem para aquelas que dizem que já foram erradicadas. Não há segurança fora de Deus. Dependa do Senhor. Jesus veio para trazer cura também, e nós precisamos esperar nele para que nós sejamos preservados de tudo isso. Meus irmãos, eu espero que com essas palavras nós tenhamos um novo ânimo para esse novo momento, nem sei se é novo, se é velho, que estamos vivendo. Que tenhamos forças em Deus, que não nos guiemos por vista, que não sejam as notícias a guiar os nossos passos, mas que seja Deus, a fé que temos num Deus vivo e verdadeiro, soberano sobre todas as coisas e Senhor dessa praga. Eu queria, inclusive, encorajá-los a outra coisa. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que em tempos de medo, nós nos tornamos especialmente egoístas. Nós queremos nos defender, nós queremos nos proteger. Mas a Bíblia nos ensina também que o sofrimento deve nos fazer servir. A nossa igreja, o ano passado, ela teve o privilégio de ser um instrumento de Deus para levar comida a quem não tinha, cuidar dos outros. A nossa junta diaconal, a UPH, ela já começa, mais uma vez, a ter o privilégio de poder distribuir cestas básicas. Já temos 500 cestas básicas garantidas, mas podemos fazer muito mais. Você poderia doar uma cesta básica, ou mais que uma, se quisesse. Junte-se a isso. Vamos trazer esperança. Vamos mostrar que há luz, e não é no fim do túnel, não. É a luz que vem do céu, que brilha a partir de nós. Vamos procurar orar ao Senhor como nós podemos servir, como podemos ser úteis, como podemos trazer esperança. Deus trouxe uma praga para que o seu nome seja proclamado. Proclame Deus. Proclame o Evangelho. É um tempo propício. É o tempo bom para isso. Há tempos que não são oportunos, nós temos que pregar nesses tempos também. E há tempos que são oportunos. E eis aqui um tempo oportuno para isso. Que Deus nos abençoe. Que a sua graça esteja em nosso coração e que Ele nos livre do mal. Amém.